Oi! Hoje é a resenha do conto Daquela que te alimenta as memórias, escrito por Mel Duarte, aqui na coletânea Partes de um Corpo, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2022, que aliás está acabando exatamente agora, porque este é o último conto aqui desta coletânea e é o último livro aqui do projeto neste ano. Senta aqui. Isso, agora ouve, presta atenção, eu tô falando. Lembra daquele dia em Paraty? Aquelas palavras mudaram tudo. Quem diria o tamanho da revolução que faríamos juntas, hein? Já faz tempo, né? E eu não vou perguntar se tá tudo bem, porque eu sei que não tá. Assim começa Daquela que te alimenta as memórias, escrito por Mel Duarte, que conta a história. Bom, demora um pouquinho para a gente realmente descobrir de que parte do corpo se trata esse texto, afinal de contas, né, estamos numa coletânea dedicada especificamente a trabalhar partes de um corpo. Na verdade, eu já tinha dito no conto anterior que seria sobre a boca, porque eu tinha lido o texto introdutório aqui do livro e só faltava realmente aquele que falava sobre a boca. Então, por eliminação, sim, é a boca. Mas realmente o texto ele demora a dizer pra gente qual é a parte do corpo que está sendo aqui colocada em destaque, porque a todo momento a gente ouve uma narradora falar a respeito de uma outra pessoa. E também a noção de que isso aqui se trata de uma carta endereçada de fulano para ciclano também demora bastante a gente ter essa noção. No começo parece apenas que uma pessoa está conversando com a outra. E naquelas, tá, mas qual é a parte referencial do corpo? Realmente tudo fica muito vago. Mas de qualquer forma não importa, porque o que está sendo discutido aqui no começo é até algo interessante. Esta provocação que a narradora faz a esta pessoa, no caso uma escritora, é interessante porque ela sempre fica dizendo: lembra, você me pediu para lembrar de tal coisa quando alguma outra coisa acontecesse. Há uma certa curiosidade que é colocada no ar que realmente faz com que a gente fique muito interessado pelo texto. E a pegada, a escrita aqui da autora, então, a Mel Duarte, realmente é bastante convidativa a gente ficar curioso como tudo vai se desenvolvendo. Só que esse texto passa por uma certa transformação maluca ali pelo seu meio que realmente estraga tudo. Mas estraga de uma maneira pavorosa. E depois, quase uma parada para os comerciais, os nossos patrocinadores. Quem está patrocinando a gente precisa então, né? Senão a gente não recebe din-din. Basicamente isso, porque tem esse intervalo com uma colocação assim quase absurda, e depois o texto, ele meio que tenta voltar à batida que estava antes. Um pouco, mais ou menos, dá para perceber que está um pouco diferente. A primeira parte está muito mais interessante que a terceira, está um pouco mais redonda a primeira do que a terceira. Mas aí, digamos que o intervalo tem estragado tudo, e depois ainda tem umas notinhas aqui a colar. Agora, para piorar mesmo, foi quando eu terminei de ler tudo e passei a fazer uma leitura da mini-biografia que todos os autores recebem aqui ao final dos seus textos, né? Então você consegue entender um pouco quem é o autor. Às vezes você não tem referência nenhuma de quem seja, né? Às vezes o nome é até conhecido, mas você não tem nenhuma outra referência, né? E por coincidência, justamente essa autora aqui, a Mel Duarte, foi a que ganhou a minha mini-biografia mais extensa. E quando você começa a ler o que está escrito aqui na mini-biografia, você percebe, caramba, o tempo todo o texto era um autoelogio. Pois é, a boca então, a parte do corpo destacada aqui nesse texto, ela está falando com a própria autora, a Mel Duarte. Ou seja, esse texto aqui, esta carta, vira um exercício de ego inflado. É uma ode a si mesmo. Sim, aqui não é um texto que você exalta, por exemplo, um filho que você tem, uma pessoa amada, seus pais. Não. O seu país, quem sabe, né? Não, aqui é uma exaltação a si mesmo. A autora está se exaltando, ela está fazendo uma ode a ela. Ela está maravilhada, ela está se achando
a última cocada do tabuleiro, porque todas as referências dadas aqui no texto, você encontra aqui que é ela. Na minha biografia, é ela. Tudo que está colocado no texto está aqui. Ela se acha, uau! Caramba, cara. Quando eu vi isso, eu fiquei espantado. Eu tinha ficado já meio desnorteado com a propaganda que tem lá no meio, daqui a pouco eu explico do que se trata, mas quando eu vi o final aqui, a minha mini biografia, e constatei, caramba, ela só fez elogios a ela se colocou num patamar de altíssimo nível, né, aqui no panteão da literatura brasileira. Caramba, ele é bom mesmo, cara, muito bom mesmo. Mas enfim, o que é então essa parte ali do meio, o intervalo comercial, para dizer quem nos patrocina? Exatamente, cara, ela simplesmente para o texto para falar sobre política, para ela fazer um posicionamento ideológico e político do que ela pensa. Falando mal, inclusive, da atual administração aqui, pública. Pois é. Ela fala de um certo presidente taxista, depois ela fala sobre... cara, uns absurdos tão completos aqui, mas traduzindo, é uma escritora esquerdista. Daquelas que se declaram no texto. Eu já reclamei de um outro autor aqui no livro, que ele fez isso, ele contaminou a sua escrita, seus personagens, seu enredo, com as suas ideias do que ele tem na cabeça. Não, caramba. Tudo bem, você pode até colocar o que você pensa dentro das suas histórias, mas de uma maneira... não completamente transparente. Você precisa passar suas ideias, ou tentar passar suas ideias, de uma maneira que o leitor, quando ele termina de fazer a leitura, ele começa a refletir sobre o assunto. E aí, depois que ele chega a um acordo consigo mesmo, ele fala, caramba, esse escritor aqui, ele tem um pensamento X ou Y. Eu sou X ou Y. Eu concordo com X ou Y. Mas não que ele vá vender completamente. Sempre o texto que se vende de uma maneira explícita, cristalina, é uma bela de uma porcaria. Porque ele simplesmente não fez o leitor pensar. Bom texto é aquele que faz o sujeito pensar com as suas próprias ideias, se valendo do que está apresentado no texto, mas ele chega a uma conclusão por si só. Se você já coloca textualmente, de maneira claríssima, como você deve pensar, você só está manipulando o seu leitor. Você não está trocando ideias com ele. Você só está fazendo um assassinato de mentes. Pois bem, e ainda mais numa situação onde você está se auto-exaltando. Caramba, que bela porcaria que eu li aqui. E olha, estava bacaninho o começo. A primeira parte, como eu coloquei, é interessante. Quando você ainda está na dúvida do que se trata ainda do texto, longe de você perceber que ali é a respeito que é uma boca que está falando, né? Com sua própria dona, né? Que aquilo ali é uma carta endereçada à dona daquela boca. Até aí você está lá tentando entender o que está acontecendo. Mas quando vem o comercial, os patrocinadores dão a luz, caramba, tudo vira uma bela de uma coisa, cara. Sinto muito. Mas, peraí, deixa eu pegar aqui que o nome é complicado desse conto, hein? Na verdade é uma carta, né? Quase um ensaio. Portanto, para daquela que te alimenta as memórias, escrito por Mel Duarte, eu atribuo apenas 0. Não vou nem falar que é um lixo, porque é bonitinho no começo. Eu daria meio. Eu vou mudar, né? Eu não vou dar 0, não. Porque foi bacana no começo, eu vou dar meio asterisco. Vou mudar. Enfim, acabamos mais um livro aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2022. E agora vamos combinar que 2023 já está logo aí. E lá no finalzinho de janeiro eu começo com mais uma coletânea, que será o livro irmão aqui deste daqui, que agora me fugiu o nome, mas também não importa, porque você vai descobrir lá em janeiro próximo. Serão também 7 outros contos presentes na outra publicação. Bom, é isso. Infelizmente, essa coletânea aqui terminou com o seu pior texto. Olha só que beleza, é pra gente ficar feliz. Mas a gente precisa lembrar, né? A empresa Tag Experiências Literárias, ela é esquerdista 100%. Não espere textos diferentes dentro de suas publicações. Eu não fico espantado, mas não. Pode ter certeza disso. Enfim, acabou o projeto aqui, Contos do Meio-Dia, edição 2022. E,
Enquanto o próximo ano não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui em 2022. E tchau!